Eu quero todos os meus amigos bem-sucedidos, para a nossa única preocupação ser decidir para onde vamos viajar. Fala, piazada! Como é que vocês estão? Bom, o papo hoje aqui no podcast Vida Nômade vai ser sobre mala, tá bom? Essa acaba sendo uma dúvida bem frequente lá na minha DM, no Instagram, @GutoSpinelli, e também das pessoas que eu conheço, e obviamente meus amigos me perguntando: Guto, qual que é o tamanho da sua mala? Guto, qual que é o peso da sua mala? Guto, quais itens você tem na sua mala? Quantas camisetas, quantas bermudas, quantas calças jeans? Quais equipamentos eletrônicos você leva? Quais foram os maiores perrengues que você já passou? Você já quebrou alguma coisa? Já trocou algo? Enfim, esse episódio eu vou tentar tratar tudo. Eu não quero prolongar muito, mas eu quero ser bem objetivo. Como eu vou construir isso de acordo com a jornada que eu tive nesses últimos anos? O quanto eu evoluí, deixei coisas para trás, troquei algumas coisas, mudei o formato da minha mala, os desafios em relação a cores, enfim, peso, despacho de mala. Então, cara, estando muito em aeroporto, por exemplo, então, como eu venho tratando isso nos últimos anos? Então, esse podcast sim, vai ser bem rico. Envia aí para um amigo seu que não sabe fazer mala. Envia aí para alguém que quer aprender a ser nômade e não sabe como começar. E tem, assim, mala é o start. Então, assim, vou trazer para vocês um conteúdo aqui bem rico. Beleza? Bom, bora lá. Eu vou trazer 2 pontos também, eu acho importante, antes de começar. Em relação à visão da mala, porque eu vou falar de um cenário masculino, então eu vou falar sobre peças, eu vou falar sobre a quantidade, eu não vou estar falando aí de itens, tipo assim, muito em questão, tipo, mulherada usa aí maquiagem, usa salto, usa vestido para tal, X, Y momento. Então, como eu não sou uma pessoa que tá com isso no meu dia a dia, fica impossível de eu falar. Então, tento, vocês que, ouvintes, né, mulheres aí, que vocês estão, tentem pegar alguns insights em relação ao que eu vou trazer aqui para vocês. Tem muitos gaps aqui que eu acredito que vocês vão conseguir suprir, tirar suas dúvidas, mas também tentar personalizar de acordo com a realidade de vocês, tá bom? Porque eu conheci nômades, mulheres, que viajam com 15, 10, torando 20 quilos, que aí no caso tem que despachar, mas depende muito do objetivo da sua viagem, ou o que você está fazendo, porque de acordo do país, da região que você está, se é mais calor, estou no Sudeste Asiático, é calor, então não tem que ficar me preocupando com o moletom, que ocupa um grande espaço na mala. Esse negócio aqui, todo mundo usa mais chinelo, então não fica usando salto, só para algum evento mais específico. Enfim, então eu vou tratar nesse podcast uma visão masculina, tá bom? Mas peguem aí alguns insights que eu acredito que vai ser bem enriquecedor para a jornada de vocês e montar a mala de vocês, tá bom? E o segundo ponto é sobre o minimalismo. Eu já falei sobre isso em outro episódio aqui no podcast Vida Nômade. Dá uma conferida lá, porque tem alguns gaps que vocês conseguem, né, trazer, alguns insights, algumas ideias que vocês conseguem trazer para a realidade de vocês de acordo com o minimalismo, porque facilita muito em relação à cor, em relação ao que realmente é necessário, ao que realmente você está vivendo, a troca de itens, enfim, ter uma vida mais simples, né? Menos é mais, simples e mais rica em relação a tudo que está à sua volta. Escolher com clareza, com consciência, com inteligência. Então, assim, o minimalismo ele entra forte nessa questão. Então, ouvem lá. O episódio está aqui, não lembro qual é o número dele, mas está lá. Minimalismo, tá bom? Então, bora lá iniciar esse podcast. Bom, eu quero começar falando um pouco da minha história, minha jornada, porque quando que eu decidi virar nômade, eu tava lá no meio da pandemia, e aí eu abri o guarda-roupa, falei assim, o que eu coloco na minha mala? E o engraçado é se a gente puxar um contexto, né, de modo geral, ninguém ensinou a gente a fazer mala. Pai, mãe, tia, tio, vovó, irmã, enfim. Qual que é a ideia que a gente tem de mala? Como que a gente foi ensinado a fazer mala? A gente olha pro guarda-roupa, pensa em N situações, pega e joga tudo na mala. E dobra e joga tudo na mala. Enfim, isso foi o que ensinaram pra gente. Então, nem nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos irmãos, enfim, eles sabem fazer mala. Então, tive que aprender isso com o tempo. Então, como que foi, né? Bom, primeiro eu comecei a pensar em relação ao que eu uso ou não com mais frequência. Então, eu comecei
pensar na minha cabeça. O que eu uso toda semana? O que eu uso às vezes? E o que eu não uso nunca? Então eu fui separando isso em cabides, vamos imaginar assim. Então eu fui pegando camisetas que eu uso com mais frequência, fui colocando para um lado. As coisas que eu não uso com zero frequência, 1%, e olha lá, coloquei para um lado. E no meio eu coloquei, né, as coisas que eu uso uma vez ou outra. E aí fui ali filtrando e separando. E o engraçado é que nessa época, quando eu estava iniciando a jornada nômade, eu comecei a vender tudo no Enjoei. Eu comecei a doar, coloquei lá no Enjoei. Enfim, o que deu para fazer, eu fiz em relação a isso. Para eu só pegar o que realmente importava, né? Para começar a jornada nômade, que eu acabei indo para Floripa. Foi meu start. Estava em São Paulo, fui para Floripa. E lá, né, é um clima que está um pouco misturado com verão, né, em algumas partes do ano, depois chove bastante, depois tem frio. Enfim, aquele rodízio de estações. Mas foi um pouco pensando nesse esqueleto. E naquela época eu tinha uma mala bem normal. Tinha pagado aquela mala lá de zíper, era uma preta. E eu não sabia nada ainda em relação à paleta. Eu era bem noob nessa questão. Mas, a priori, eu fiz essa logística em relação a separar o que eu usava, o que eu não usava e o que eu usava com mais frequência, tá? É um bom início para vocês começarem. E depois, aí, no tempo, vocês vão fazendo essa reciclagem. Mas espera aí, deixa eu contar essa história para vocês conseguirem entender melhor. E aí, fui colocando, né, essa questão das roupas que eu usava, mas na mala. Então eu tinha uma mala de zíper, então as malas de zíper, você consegue dar uma sentada em cima e fechar, né? Foi o que aconteceu. E a questão de dobrar, né? Mas, assim, ao longo do caminho da jornada, quando eu tava em Floripa, eu percebi, nossa, não, isso que eu tô fazendo não acaba sendo muito prático. Vou tentar de outra forma. Qual é a outra forma? Eu comecei a focar em paleta, porque eu comecei a estudar, comecei a ver vídeos, comecei a falar com outros nômades, e paleta era um ponto muito importante. Por que eu digo paleta que é um ponto importante, pesado? Eu falo isso no podcast lá do minimalismo, mas vou trazer isso para vocês também. Porque uma paleta só, ela vai casar com tudo que você for fazer. Então, paletas mais escuras, a priori, falando assim, num cenário de camisetas pretas, camisetas cinzas, azuis mais escuros, marrons mais escuros, enfim, é esse tipo de tonalidade. Talvez um verde militar mais escuro. Então, pensem dessa forma. Quanto mais peças vocês tiverem na mesma tonalidade, isso facilita para vocês alguns tipos de ambiente. Então, eu vou trazer um lance que aconteceu em Floripa também, mas aconteceu comigo quando eu morava em São Paulo. Então, a vida do nomadismo, dos nômades, acaba sendo muito fluida. Muitas coisas acontecem num dia. Então, não faz sentido eu ficar saindo de onde eu tô para eu ter que ir para casa, me trocar para ir para um evento que surgiu. Então, você estando bem vestido, você estando com uma paleta bem pensada, inteligente, facilita também essa locomoção e a logística de vocês, tá bom? Então, por exemplo, assim, quando que eu, sei lá, vou trazer um momento que veio na minha cabeça. Eu lembro quando que eu tava lá em 2018, eu tava em São Paulo, e aí eu tava trabalhando na WeWork à tarde, de repente vem uns amigos meus e falam assim, Guto, vai ter um evento lá na Expo São Paulo, tá aqui, ó, os convites para você ir. Me deram acesso VIP, etc e tal. Falei, porra, que da hora, que horas vai ser? Ah, daqui 2 horas, 3 horas. Porra, era 5 da tarde. Eu tinha que atravessar um pouco São Paulo para chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa, porque eu não tava bem vestido na época. Eu não tava, tipo, pra um evento, VIP, network, etc. Eu não tava ali nos melhores trajes. Então eu tava de bermuda, tava de tênis, enfim, tem todo esse trâmite. Então, não tava de paletó, tava com uma camiseta, mas era regata. Eu tava na rua, então isso não importava. Só que aí eu tive que voltar. Aí eu pego o trânsito das 5, vou pra casa, tomo um banho e aí vou pra Expo São Paulo. Imagine quantas horas demorei pra chegar lá. Demorei um bocado, piazada. Isso aconteceu também em Floripa, por exemplo. Então, eu tava num lugar... o trânsito de Floripa, por exemplo, é caótico. Então, tipo assim, eu queria ir para um lugar, só que eu não estava de acordo para aquele lugar.
Então, tipo assim, é complicado, porque principalmente para fazer network, a primeira impressão que você tá é o que fica. Então, a questão da paleta, ela vem muito para te auxiliar nesse aspecto. Não só em relação a eventos que surgem no seu dia a dia, mas claro, você não acaba ocupando muita memória para ficar escolhendo look, porque eu acho que isso ocupa muito neurônio da nossa cabeça. Vamos ser sinceros aí. Para montar look todo dia que você sai, cor X, Y, calça, com sapato, com a camiseta social, vai ser uma camiseta normal, uma polo de linha, whatever. Então, assim, essas tonalidades mais escuras e também neutras, né, sem estampa, sem nada, facilita muito a sua logística. Então aí você não fica pensando muito nisso, você coloca a roupa, você sabe que ela te cabe, você vai conseguir andar com ela independente do lugar onde você esteja e tchau, meu querido, resolve sua vida. Então isso facilita bastante nessa questão. Então é uma forma também de paletas fazerem parte do seu contexto nômade, porque você sempre vai estar viajando para cima e para baixo. Então isso vai facilitar independente do lugar que você esteja. Então, o legal também é você brincar com os seus acessórios. Então, se você gosta de ficar mais estiloso, etc e tal, foca nos acessórios. Eu gosto de focar, tipo, eu tenho aqueles lances que coloca no óculos, um prata, de prata, bem bom, que ele chama bastante atenção, é um acessório que eu gosto. Tem a questão do anel, um relógio que é do meu bisavô, que eu tenho ele também, que eu acabei ganhando do meu pai, porque meu avô faleceu, etc e tal, eu guardo com carinho para lembrar do meu avô. Enfim, e também pochete, que usa bastante aqui. E eu sempre escolho coisas assim, mas, assim, os acessórios eu uso esses mais diferenciais para, tipo, diferente preto. E aí, quando que eu vou usar outras coisas, por exemplo, se é uma bolsa que eu tenho para onde levar o notebook, etc e tal, ou até minha pochete, eu tenho nas tonalidades pretas também, porque aí já combina com tudo. Então fica até mais fácil de você, tipo assim, eu vou comprar alguma coisa nova. Que cor eu vou decidir? Meu, já vai no preto, que é certeiro. O preto combina com tudo. Eu tô pensando na próxima releva de compras eu ir para marrom escuro, que é uma tonalidade que eu acho legal também de brincar. Então, ou azul escuro, então eu tô ainda nessa decisão. Mas pense em paletas escuras, neutras, sem estampa, só a cor mesmo, que cabem bem no seu corpo, que vestem bem você e que te permite, né, se movimentar em diferentes ambientes. Tá, piazada? Então, passo 1 que eu passei aqui para vocês, em relação a ver o que realmente você usa nesse tempo. Então é esse exercício de ficar vendo o que você usa semanalmente, o que você não usa mais tanto, e o que você usa nunca. Separa isso, primeira tarefa, para você conseguir formatar na sua cabeça o que vai ser necessário para você pôr na sua mala. E também essa questão de paletas. Só um adendo, tá? Em relação a esse assunto. Paletó, por exemplo. Eu tenho um paletó na minha mala que eu uso para quando eu vou em eventos. Inclusive, eu vou em um que vai ter, bem legal, que é no Google, aqui em Bangkok. E aí tem um paletó legal para eu ficar mais, vamos dizer assim, mais business, ser mais apresentável, etc e tal. Então, um paletó também, que quase eu não uso, mas eu tenho quando precisar estar lá, é uma boa também. Então, pensem nisso com carinho. E ele é preto também, então facilita também o resto né, das cores, das paletas e do look aí, vamos colocar assim. Então, pensem nisso, tá bom, piazada? Porque isso é importante de acordo, né, do seu perfil e como você está se movimentando aí em diferentes estações, diferentes seasons aí em relação à sua viagem, tá? Esse é o ponto 1, ponto 2. Agora eu vou tratar a questão dos itens, tá? Eu vou, assim, pautar os itens que eu tenho na mala hoje, tá? Naquela época que eu tava, vou falar agora do momento atual, que eu tô com uma mala Bagaggio. Ela é uma marca italiana, ela é quadrada, ela é prata e ela tem muita pegada Rimowa. Mas ainda não cheguei nesse nível, mas estou a caminho dele. A questão é, vamos supor assim, uma mala quadrada e ela é de tranca. Uma mala quadrada e de tranca, ela exige muito menos espaço, tá?
piazada, porque fica menor. Não dá pra você sentar em cima igual a de zíper que eu comentei e fechar ela. Eu comprei ela antes de vir pra Ásia, tá? Então aqui eu consegui ter que pensar muito o que colocar na mala ou não. Eu vou trazer aqui para vocês conseguirem mentalizar como ela é hoje. Eu já tô vendo de reformular ela de novo, mas por conta das paletas. Mas aí eu vou dar um upgrade, porque a gente acaba utilizando bastante as roupas, então isso facilita também. Outro ponto importante, piazada, é a questão do algodão que você for usar, tá bom? Uma dica valiosa aqui para vocês. Quando vocês forem pegar camiseta, busquem algodão peruano, tá? Porque por mais tempo que você acabou utilizando as camisetas, esse tipo de algodão, ele permanece por mais tempo. Então, sua roupa não parece que tá desbotada, não parece que ela tá gasta, ela continua ainda naquele tom preto, bonito, não fica uma roupa velha, entendeu? Então, assim, vestes, a gente já não gasta com muita coisa, né? Porque a gente não tem carro, a gente não tem casa, a gente não tem nada. A gente tem a mochila e as roupas na mala. Então, foquem no investimento das vestes de vocês para, né, não parecer aí um mendigo na rua, né? Não vai parecer um mochileiro, pareça um nômade, tá? Tirando onda com os mochileiros? Tô tirando uma onda assim. Porque, né, a galera fica andando que nem, sei lá, de qualquer jeito. Então, saiba separar que tribo você é, porque é complicated, tá? Mas, enfim, piadas afora. Vou falar aqui sobre o que eu tenho na mala, tá? Eu tenho 5 camisetas pretas lisas, como eu disse, de algodão peruano. Tenho 2 calça jeans preta. Tenho 3 bermudas tactel. Tenho um blazer. Eu tenho um tênis. Inclusive, esse tênis eu comprei agora, que eu tava viajando ali já faz um tempo. 6 meses sem tênis, pesado, porque eu só tava andando de chinelo. Então, só para vocês terem um pouco de noção de, né, sudeste asiático e como funcionam as coisas aqui. Você usa bastante chinelo. E aí você usa chinelo com meia, enfim, é outro rolê. Aí comprei um tênis agora, porque eu comecei a fazer academia, etc. Não dá pra ir para academia de chinelo, né? Aí é too much. Tenho 5 cuecas, 5 meias, um moletom corta-vento, preto também, tudo preto, tá, piazada? Um moletom para frio, bem frio mesmo, porque, assim, já passei por regiões, por exemplo, tava no Vietnã, em Dalat. É no meio das montanhas, lá é um gelo. Então, tipo assim, esse moletom salvou minha vida. Ele acaba ocupando um espaço grande na mala, mas ele é um moletom bem bom. Paguei bem caro nele. E também é aquela coisa, né? Em relação a... Se você vai ter algo bom, compra algo bom que dure bastante. Eu sou desse seguinte racional. Ficar comprando porcaria que não vai durar nada, mas compre alguma coisa boa que vai se pendurar por um tempo aí onde você não vai ter que ficar repensando tudo que você for comprar. Beleza? É uma sugestão, tá, piazada? Um chinelo, uma necessaire, um óculos de grau, um óculos de sol, um ponto para acessórios assim, por exemplo, não sei vocês, mas tem um karma com óculos. Principalmente óculos de sol. Eu perco, assim, ó, à toa. Eu esqueço nos lugares. Então, assim, até comprei aquele pingente de prata que eu comentei pra vocês que é um acessório que coloca no óculos para não perder mais óculos. Mas mesmo assim eu continuo quebrando, cai no mar, o mar leva. Então já aconteceu N situações com os meus óculos. Eu fico triste, mas agora nem fico mais triste porque eu já entendi que, né, as coisas vão e vêm e é assim que a vida anda, né? Então tá tudo certo. Um mouse, um Magic Mouse da Apple. Mas peraí, aqui já entramos na questão dos itens tecnológicos, né? Então, o que eu falei até o óculos de sol é o que eu tenho, né, em relação à minha mala. Agora, daqui para baixo, vai ser o que eu tenho, que é equipamento eletrônico. Então, tenho aqui meu Magic Mouse, tenho meu Chromecast, que eles são, assim, uma reviravolta na minha vida. Assim, foi um dos acessórios que eu fico mais contente em ter enfiado na mala, porque independente do lugar que eu vou, eu plugo na TV e vira uma TV minha, vamos dizer assim, com todas as minhas informações. Eu cadastro o Wi-Fi
né, no Chromecast, e aí eu já consigo fazer tudo nela. Consigo jogar as coisas que eu tenho no YouTube, consigo ver os streamings, consigo assistir o filme que eu quero, consigo colocar o Spotify, consigo, enfim, fazer o que eu quero em relação a espelhar as coisas que eu tenho para uma TV. Ao invés de eu ficar quebrando a cabeça em relação a colocando login, colocando senha, tentando entender o idioma que tá, porque os idiomas aqui dos tailandeses não dá para entender nada. Uma vida, então já quebra bastante o galho. Tem a questão do MacBook, né, que é meu computador, tem um iPhone e tem um iPhone reserva. Como que já trabalho com isso? Se acontecer algum BO com o meu iPhone principal, eu já tenho um reserva ali para conseguir resolver, né, e eu não ficar sem celular, porque, né, hoje em dia celular é vida, então a gente já sabe isso. Um carregador, e esse carregador, que é o adaptador, eu uso para o meu Mac, para o meu fone e para o meu iPhone. Então, assim, em relação a ter um monte de fio, eu nem me preocupo com isso. E o fio que é do Chromecast é o mesmo que eu uso para o meu Kindle, que eu gosto de ler. Então, eu tenho dois, para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 fios. Eu tenho o do Mac, eu tenho o do iPhone e tenho o do Chromecast. E aí o do Chromecast ele carrega o Kindle e o meu do iPhone, o meu cabo do iPhone carrega o meu AirPods e que carrega também o meu iPhone e o mesmo adaptador carrega tudo, que é da Apple. Então, é um pouco disso, não tenho tanto fio assim. Em relação ao meu relógio, né, que eu falei que é do meu bisavô, um anel, que é acessório, e uma pasta com os meus documentos. Assim, eu tenho todos eles escaneados também no meu celular, né? Se precisar, tá numa pasta lá no Drive, não tem problema com isso, mas tem alguns lugares que eles pedem. Então, se você tiver o papel também, coloca numa pastinha pequenininha, organizadinha, para você não ter problema com isso. E coloca no envelope, tá bom? Para não ter BO em relação a vai que molha, acontece dos piores mundos, enfim. E falando da minha mala, que ela é uma bagagem de tranque, etc e tal, ela é uma mala muito boa, tá, piazada? Assim, eu paguei, se não me engano, ela é uma da bagagem Tóquio, a marca dela. Eu paguei na época, era 1.200 na mala, tá? Valeu super a pena, uma mala que eu gosto muito, eu tenho até um apelido carinhoso que eu dei pra ela, chamada Vida. Então eu levo a vida pra cima e pra baixo, onde quer que eu esteja. E eu gosto de personalizar também, então eu tô olhando aqui pra ela, ela tem um chapéuzinho do Vietnã que eu ganhei de uns locais, inclusive quando eu tava em Saigon. Foi uma história bem legal, vou falar sobre ela em um dos episódios aqui no podcast Vida Nômade, e também em lugares que eu já passei, então os países que eu visitei, as festas que eu fui, os lugares e momentos que eu tive. Então eu tento colocar nela algumas lembranças, né, nessa jornada nômade que a gente acaba tendo, para reforçar ainda mais, né, o quão encantadora e grandiosa ela é. Mas esse é o episódio sobre mala. Então, trouxe as informações, eu acho, necessárias para vocês. Tem outro ponto que eu queria falar também, que é em relação a perfume, maquininha de barba, entre outras coisas. Eu tinha isso, só que eu perdi no meio do caminho, porque como chama? A imigração pegou, eles brecaram. Cara, a imigração, quando que eles colocam alguma coisa na cabeça, cada uma é diferente da outra. Então, eles ficam, né, colecionando coisas dos outros. Então, é mais ou menos assim. Então, já pegaram 2 vezes minha maquininha de cabelo. Quer dizer, cabelo não, de barba. Eu faço a barba. E aí eu desisti, eu falei assim, eu só vou no barbeiro agora e não vou ficar passando estresse de comprar e chegar lá, eles ficam me atrasando porque a maquininha quer abrir a maquininha, porque não pode maquininha, que não sei o quê. Já pegaram também meus perfumes. Então, assim, vão falar, não, mas é até 100 ml. Sim, gente, mas eles pegam. Eu não sei o que acontece comigo. É que nem meus óculos, entendeu? Eles vivem pegando. Eu vivo perdendo óculos e vivo perdendo perfume, vivo perdendo alguns itens na imigração. Então tem um pouco disso. E para não me estressar, eu decidi que vai ser assim. Então, esses itens não estão, né, com frequência a mais na minha mala. E aí eu acredito que cada coisa vai de cada um. Então eu tenho um pente de cabelo, eu tenho essa questão da... Como que eu disse em relação
a pochete, que facilita bastante quando você for sair para um lado para o outro, você coloca nela e aí você, né, não tem problema de perder as coisas, deixar no bolso. Eu acho que é um acessório muito bom de vocês terem também. Eu comecei a usar isso em Floripa, a galera até me zoava porque eu ficava andando de pochete na cintura pra cima e pra baixo, mas eu falo assim, gente, é prático, eu nunca perdi nada por conta de pochete. Agora, diferente de bolso, eu já perdi um monte de coisa. Então, alguns pontos que eu acredito que vocês possam, né, facilitar aí a jornada de vocês. E outro ponto também é em relação à mala, porque eu tenho a mala, né, de rodinha. Eu não trouxe aqui em relação à de mala de costas, porque eu tenho escoliose. Aquelas malas de mochileiro, eu tenho alguns amigos nômades que usam, assim, eu acho que vai de cada um. Eu tenho escoliose, então não fica muito legal, porque eu vou ferrar minha coluna, mas eu tenho uma mala da Born to Be. Eu comprei ela em Bali e é uma puta mala. Ela é assim, eu paguei caro nela, é aquele lance, né? Quando você gosta do negócio, você vai lá e paga e acabou. Mas eu paguei 200 libras nela. É uma mala bem completa, é forrada. É feita para nômades. Tem uma etapa aqui nela que você coloca o seu passaporte. Tem vários bolsos estratégicos e até seguros para você colocar embaixo, que ele acaba despercebendo se alguém pega. Enfim, esse lance que a galera passa a mão na sua mala e você nem vê. Mas a mala é bem, bem, bem reforçada. Ela cabe mais coisa do que aquela mala tradicional que a galera geralmente compra. E aí quando você vai precisar colocar um item a mais, ela fica aquela gordura, assim, ó, aquela mala que você tem que socar para caber o que você quer colocar na mala. Então, quando eu comprei ela, foi com esse intuito. Você precisar colocar, sei lá, uma blusa que seja, ou colocar alguns itens a mais que não cabe e não precise dobrar para colocar na mala, eu coloco nela e super deu certo. Então é uma Born to Be, é uma marca russa, tá? E ela é muito boa. A prova d'água, tem vários zippers como eu citei e também tem aquela questão, né, de segurança. Outro ponto também, pesada, é em relação à mala de tranca, tá? Porque a mala de tranca, ela te dá mais segurança também, tá? Porque a de zíper, vocês já viram, deve ter visto alguma coisa. Se não viram, dá uma pesquisada aí, tá? Em relação a como, né, os aeroportos conseguem abrir sua mala por meio de uma caneta, no zíper. Então, eles conseguem abrir sua mala e tirar coisa, e colocar coisa com facilidade. Porque você abre com uma big, por exemplo, uma caneta, e aí eles conseguem ter acesso às coisas, mesmo se você tem cadeado ou caralho a quatro. A de tranca, isso não existe possibilidade. A minha tem uma senha que eu estabeleci, você reseta ela e coloca uma senha que você quer. E aí, nessa senha, você consegue ter mais segurança em relação ao que tá ou não nela. Porque a pessoa vai ter que quebrar a tranca da sua mala para poder abrir. Então, em aeroporto, se caso precise despachar, enfim, contexto dos piores mundos, pelo menos a mala de tranca ela te passa essa segurança. Então, eu sugiro isso para vocês também, em relação à segurança, tá bom? Isso facilita bastante. Mas, eu acredito que o que eu trouxe aqui, eu acho que é fundamental para vocês iniciarem aí e tirarem as dúvidas que vocês tinham em relação à mala, tá? Algumas técnicas que ajudou bastante, como eu já citei lá no começo, em relação a separar o que você usa e o que não usa. Isso acaba sendo essa reciclagem em tempos em tempos. Então, eu vou fazer uma reciclagem agora e isso não é algo que você define uma vez e você não toca mais nisso para sempre. É uma coisa mais recorrente. Mas as paletas, elas são também um divisor de águas, como eu citei. Tá bom, piazada? Mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço!